Muito bem, pessoal, agora nós vamos falar sobre férias coletivas. Olha só, até então nós estávamos comentando a respeito das férias individuais. Férias que são usufruídas por um empregado individualmente. Mas existe também a possibilidade da empresa, por um motivo ou outro, ela decidir dar férias para todos os seus empregados de uma vez. Ela pode decidir dar férias para todos os empregados de um departamento, de um setor, de uma única vez. E aí nós teremos as chamadas férias coletivas. Isso, pessoal, é muito comum. Muitas vezes está distante ali do nosso dia a dia enquanto empregado, seletista, enquanto servidor público, mas férias coletivas é algo muito comum. Imagine aí um escritório de advocacia, tá bem? Ele tem ali uma série de empregados, ele tem estagiários que não são regidos por essas regras, mas ele tem ali uma série de pessoas trabalhando ali naquele escritório, tá bem? O que acontece? A gente sabe, né? Chega ali dezembro, meados de dezembro, a justiça, de um modo geral, ela entra em recesso. Então é muito conveniente para determinados segmentos, para determinadas atividades econômicas, a concessão de férias coletivas. Tá? E isso permite o empregador ir lá realmente fechar as portas da empresa por um determinado período. Outro exemplo muito comum é o seguinte. É certo que vocês já viram alguma notícia aí na TV a respeito de montadoras de automóveis com pátios abarrotados, com pátios cheios de veículos. Muitas vezes o país enfrenta ali uma crise econômica, e as empresas, as montadoras de automóveis, elas passam por uma dificuldade na revenda dos veículos novos. Então o que elas fazem? Uma das alternativas para frear a produção de veículos novos sem ter que demitir empregados, uma das alternativas é a concessão de férias a todos os seus empregados. Então todos saem de férias, inclusive o empregador vai lá e consegue desligar a linha de montagem, desligar realmente, fechar ali a sua fábrica, economiza, tem uma série de economias, tá bem? E é isso que nós iremos comentar aqui com vocês a respeito das férias coletivas. Nesse sentido, nós vamos principalmente comentar aqui com vocês as diferenças nas regras, quanto à concessão das férias individuais. Aqui é a distinção em relação às férias coletivas. Vamos lá? Muito bem, pessoal. Olha só, as férias coletivas, elas começam a ser regulamentadas ali a partir do artigo 139 da CLT. Bem? Que diz o seguinte: poderão ser concedidas as férias coletivas a todos os empregados de uma empresa, todos os empregados de determinados estabelecimentos ou todos os empregados de um setor, de setores da empresa. Tá bem? Então, são de fato todos os empregados dali da empresa ou do estabelecimento. Imagine só, eu tenho uma empresa que tem estabelecimentos, que tem filiais, vamos dizer assim, lá em Ribeirão Preto, tem uma filial lá em Ribeirão Preto, outra filial lá em Pindamonhangaba, tá bem? E outra filial lá em Porto Alegre. Bacana. Ele decide conceder férias coletivas aos empregados aqui dessa filial, desse estabelecimento de Porto Alegre. Tudo certo, tá bem? Mas eu posso também ter férias coletivas no bojo de um setor da minha empresa. Poxa, eu vou dar férias para todo mundo aqui do setor da contabilidade, do setor da produção, ali de portas de automóveis. Bacana? Então, empresa, estabelecimento ou setor. E a gente vai colocar aqui, lado a lado, as regrinhas ou as exigências para concessão de férias individuais, que a gente já estudou, lá do 134, parágrafo 1º, para compararmos aqui justamente com as regras quanto à concessão de férias coletivas. Bacana? Então a gente sabe, férias individuais em até 3 períodos, 14, 5, 5 com a concordância do empregado. Beleza? Agora, férias coletivas, meus amigos. Elas podem ser concedidas em até 2 períodos. Opa, diferença, Diferença importante em provas. 2 períodos anuais, desde que nenhum deles seja inferior a 10 dias. Bem? Então eu só exijo isso aqui.
no máximo 2 períodos, e o menor período deve ter pelo menos 10 dias. Então, eu posso ter ali, por exemplo, 10 dias, né, com 20 dias, 15 com 15, enfim. Fato é, no máximo 2 períodos e pelo menos 10 dias em cada período. Bacana? Então, grave aí, né? Não vamos confundir lá o 14,55 das individuais com 2,10 aqui das férias coletivas. Bacana? Então, fracionamento de férias coletivas é outra regra, pelo menos, né, 10 dias e no máximo 2 períodos, 2 frações. Agora, olha só, tem um detalhezinho que é importante que você conheça. Imagine o seguinte, eu tenho ali na minha empresa, eu tenho 10 empregados, tá bem? Então, eu tenho 10 empregados ali na minha empresa. Destes 10 empregados, amigos, 9 já completaram o período aquisitivo. Então, vamos colocar aqui, 9 empregados já estão ali com períodos aquisitivos completos. Já trabalharam os 12 meses e agora eu vou conceder férias coletivas a eles. Não tem nenhum problema. Agora, o problema aqui, né, o detalhe aqui, diz respeito a um único empregado aqui nesse nosso exemplo, tá? E eu tenho aqui um empregado cujo período aquisitivo de férias ainda não foi completado. Por exemplo, eu tenho um empregado que foi contratado há 6 meses. Ele ainda não tem 12 meses de casa, ele ainda não tem 12 meses trabalhando aqui na minha empresa. E aí, Daldi, como é que fica isso? Né? Como é que fica isso? Eu vou conceder férias ali aos 9 empregados e esse aqui vai ficar, ele é obrigado a trabalhar ali na minha empresa, né? Como é que fica isso? Pessoal, a resposta é dada aqui pelo artigo 140 da CLT. E é o seguinte, imagine que eu vou conceder aqui 30 dias de férias coletivas. Tá bem? 30 dias de férias coletivas. E para aqueles outros 9 empregados, não tem mistério. Né? Já adquiriram o direito a férias, agora eles vão pegar férias coletivamente e vão ficar, usufruir ali os seus 30 dias de férias. E aí surge a dúvida, né? O que fazer, né? O como resolver aqui a questão desse único empregado que ainda não completou seu período aquisitivo. Neste caso, esse empregado, ele vai gozar férias proporcionais, tá bem? Ele vai gozar férias proporcionais, tá legal? Então, vamos supor que ele tem ali 6 meses de contrato de trabalho, né? Ele vai gozar ali 15 dias de férias, por exemplo. Bem, são as férias proporcionais ao período já trabalhado, né? A proporção do período aquisitivo efetivamente já trabalhada, bem? E aí chega lá, né? Então ele usufruiu 15 dias de férias, chega lá no 16º dia, bom, pessoal, a fábrica está fechada, a empresa está em férias coletivas. Ele vai voltar a trabalhar? A resposta é não, tá bem? Então, do 16º dia em diante, esse empregado com período aquisitivo incompleto, ele vai ficar usufruindo de uma licença remunerada. Tá legal? Licença remunerada. Então, para que fique bem claro, olha só. Eu vou conceder férias coletivas aqui para todos os empregados da minha empresa. A minha empresa, pessoal, ela vai ficar 30 dias fechada. Tá? Fechada, eu vou parar de pagar energia, eu vou parar de pagar ali a segurança, a vigilância. Tá? Eu preciso economizar também, o empregador também precisa economizar. Então vai ficar 30 dias fechadas ali em virtude das férias coletivas. Agora, dentre os meus empregados que vão sair de férias, alguns, né, um deles aqui no nosso exemplo, ele foi contratado há menos de 12 meses, tá bem? Ele foi contratado há menos de 12 meses, de sorte que ele não completou ali o período aquisitivo. Então, nessa situação, eu concedo a ele férias proporcionais, eu vou só conceder os dias de férias que ele efetivamente já tem direito, tá bem? E o restante do período, né, como a fábrica está fechada, no restante do período, ele vai usufruir ali de licença remunerada. Quando ele volta, ao final desse período, aí se iniciará um novo período aquisitivo, até porque ele já recebeu ali, já pegou férias proporcionais. Bacana? Entendido aqui esse detalhe?
Muito bem. Para a gente fechar aqui as férias coletivas, é importante que a gente conheça aqui algumas das formalidades exigidas por lei para esta concessão. Então, nós estudamos lá as 3 formalidades das férias individuais: participação por escrito 30 dias antes, né? Deixa CTPS antes de sair de férias e também, em regra, anota ali no livro ou ficha de registro dos empregados. Agora, quando o assunto é férias coletivas, nós vamos estudar aqui estas formalidades. Legal? Olha só, e basicamente a gente tem que conhecer 139, parágrafo 2º. Para os fins previstos neste artigo, o empregador comunicará ao órgão local do Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho o atual acabou sendo absorvido pelo Ministério da Economia, bem? E tem que avisar, né, com antecedência mínima de 15 dias as datas de início e fim das férias, precisando quais os estabelecimentos ou setores abrangidos pela medida. Tá legal? Então é o seguinte, eu sou empregador, eu vou conceder férias coletivas, eu tenho que avisar, pessoal, é o governo, tá bem? Eu tenho que avisar aqui o governo, né, a Secretaria Especial lá do Trabalho, a Secretaria do Trabalho lá do Ministério da Economia, com pelo menos 30 dias de antecedência. Tá? Eu já digo lá nessa minha comunicação, olha, férias coletivas da empresa tal, né, do setor tal, iniciando-se no dia X. Beleza? Agora, essa é uma regra geral, né? Estão dispensadas dessa comunicação ao Ministério do Trabalho as microempresas e as empresas de pequeno porte, assim como a gente viu anteriormente em relação aos livros ou fichas de registro do empregado. Tá bem? E outra, né, formalidade é que eu tenho que avisar, né, eu, empregador, que vou conceder férias coletivas, eu tenho que avisar não apenas o governo, eu tenho que avisar também os sindicatos que representam aqueles empregados que vão sair de férias. Então, olha só, em igual prazo, 15 dias antes, o empregador enviará cópia dessa comunicação ao Ministério do Trabalho, aos sindicatos representativos da respectiva categoria profissional e, além disso, providenciará a fixação de aviso nos locais de trabalho. Tá bem? Então, férias individuais, 30 dias de antecedência por escrito para o próprio empregado. Férias coletivas, 15 dias antes para o governo, para o sindicato e afixo ali o aviso também, né, dentro da minha empresa. Bacana? E com isso a gente encerra aqui essa abordagem sobre férias coletivas.